Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Aliás, episódio 8, terceira temporada. Eu gosto de frisar muito os números dos episódios, porque esse dia o pessoal falou assim, nossa, vocês têm só 5 episódios? Eu falei, mano, não, né? Tem 80 já, 70 e pouco aí, de tanta temporada que tem. Então estamos no 8º episódio da terceira temporada. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. E não tem Rodrigo Balbino hoje. Por que não tem Graças Rodrigo a Balbino Deus. hoje? Por que não tem Rodrigo Balbino? Porque ele foi morar no fundo do mato do Paraná e não tem. E pior que o nosso convidado é do Paraná, e eu já falando mal, né? Olha só, mas enfim. Ele foi morar no fundo. Ele foi morar no fundo do mato lá do Paraná e lá não tem, fica caindo internet, cai energia. Eu falei pra ele, mano, vai pra cidade grande, vai pra cidade grande. Mas enfim, ele quis comprar fazenda, criar cabeças de gado. É o preço que se paga. É o preço que se paga, né, Marcão? Mas enfim. Fazer o quê, né? Episódio de hoje, a gente vai falar sobre um mito, uma lenda, uma inverdade, algo que nunca vimos, só ouvimos e nos gera custos, um traço num papel, ou algo que de fato vai nos direcionar quanto aos esforços de segurança que a nossa empresa tem que fazer, né, onde a gente aplica a nossa segurança de fato. Eu estou falando dos riscos que nos guiam. E para falar sobre risco, né, e todo esse tema relacionado a desenvolvimento seguro e tudo que a gente sempre centraliza aqui no podcast, a gente tem um convidado hoje que foi um dos mais difíceis, Marcos. Mano, era Covid, era gripe, era barba pra fazer, era agenda, tsunami, aconteceu, o Putin tirou os mísseis da Ucrânia, mano, tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Mas finalmente a gente conseguiu marcar para falar com ele, né? O nosso grande amigo Wagner Elias. De antemão, Wagner, obrigado por ter aceitado o convite, pelo tempo. A gente sabe que é sempre corrido, a vida e os negócios, enfim. Mas obrigado por estar aqui. Se apresentem pra galera, para quem não te conhece ainda, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da Conviso. E aí a gente começa a puxar o tema aqui, ensinar a galera, né? Ou tentar trazer uma luz para a vida da galera que quer implantar segurança. Legal. Bom, obrigado aí pelo convite, pessoal. Desculpa também essa questão da agenda aí, que foi super complicado mesmo, mas saiu e espero trocar ideia com vocês hoje aí. Bom, eu sou o Wagner, sou um dos fundadores da Conviso, atuo aí com Application Security há bastante tempo. Tive a oportunidade de pegar aí trabalhar o tema lá no comecinho, né, 2006, por exemplo, a gente trouxe o capítulo da OASP para o Brasil e desde então venho trabalhando com isso, a minha atuação principal. Sou catarinense, eu moro no Paraná, mas sou catarinense, então pode ficar tranquilo com a zoeira, que eu ainda não incorporei, não me naturalizei ainda. Boa. E espero trocar uma ideia com vocês aí e colaborar com o tema. Boa! Aí, Marcos, você falou que só vinha convidado mais ou menos, agora os outros convidados que vieram aqui vão virar seus haters, vão te flodar aí nas redes, mas temos agora o Vagnão aqui, cara, os pioneiros de AppSec no Brasil. O que você tem a falar sobre isso? Cara, primeiro, tô honrado de estar na presença do Wagner. Pra mim é uma honra muito grande. Eu comecei a gostar de AppSec por causa do Cássio. E ele falava muito da Conviso já, desde a época da faculdade e tudo mais. Então é uma honra estar aqui, Wagner. Vamos discutir muito sobre a Application Security. Legal. Eu conheço o Cássio faz um tempinho aí já. Boa. Antes do podcast, YouTube. Ixi, quando eu conheci o Wagner, eu era aquele cara dev migrando para segurança. E aí o meu ex-chefe, o Luiz, que acho que o Luiz hoje deve estar na Boa Vista, eu não lembro. Acabou contratando a Conviso, o Ascens contratou a Conviso, tá? Enfim, a gente acabou se conhecendo ali e estamos aí até hoje, mas enfim, vamos falar sobre o tema central hoje, que é um tema legal, a gente acabou tocando em alguns episódios falar sobre riscos em geral, mas o Wagner, tanto do lado empreendedor, né, de segurança, quanto aplicando em clientes e todo o conhecimento de mercado, acho que é legal pra gente falar um pouquinho sobre isso, porque eu vejo muita dificuldade em algumas empresas de falar assim, o que eu faço de segurança? O que eu compro? Eu preciso de Firewall, eu preciso de um pouquinho mais do nosso cenário, eu preciso de um Dast, eu preciso de um SAST, eu preciso de um Code Review, o que eu faço?
lógico, né? Eu sempre, do ponto de vista de segurança, quanto mais proteção, melhor. Quanto mais camadas de proteção, melhor. Blá, blá, blá. Aquela coisa toda. Mas às vezes o cara tem um budget limitado, ou nem budget ele tem, né? Às vezes ele tem uma equipe limitada e tal. E aí vem o tema de hoje, risco. Que eu queria já começar fazendo uma pergunta já pro Wagner. O cara que não sabe o que ele faz, Wagner. Mesmo que ele tenha dinheiro ou não tenha dinheiro, porque ele vai pro Enterprise ou vai pro Open Source, ele se vira de um jeito ou de outro. Mas por onde ele começa, afinal? O que ele tem que olhar e falar, isso aqui eu preciso proteger mais ou menos, ou primeiro? Como é que é? Exato. Essa é a pergunta talvez mais difícil de se responder, né? Porque o que a gente geralmente vê acontecendo é as pessoas indo para teste, né? Mas mesmo indo para teste, seja pentest, code review, SAST ou qualquer outro tipo de verificação, né? Geralmente eu tenho que escolher, né? Então, poucas empresas, a não ser uma empresa de produto muito focada, e até mesmo as empresas de produto que são maiores, elas sempre terão ali um conjunto de código, de aplicações, de projetos que ele precisa priorizar, né? Então, a gente trabalha muito no mercado enterprise, então, tanto a Conviso como vocês também, e a gente sempre se depara com aquela situação, né? O cliente não tem 10 aplicações, não tem 15, não tem 20, ele tem 100, 200, 300, 1000. Não é força de expressão, sim, tem cliente que tem milhares de aplicações que ele conhece, né? Que Sim. deve ter mais de umas milhares que ele não conhece. Detalhe. Então, a primeira coisa que a gente sempre tenta trabalhar quando a gente tem a oportunidade de construir um programa de AppSec e de abordar o tema com esses clientes é o que, né? Para onde eu vou? E aí sempre existe ali pelo menos uma percepção do risco, né? Do que é mais importante para o negócio. E aí a gente vem priorizando, né? Então, ele tem centenas de aplicações e a gente fecha um escopo de 10, porque são as 10 mais críticas. E tudo isso tem que ser orientado a risco, né? A gente sabe que a questão de faturamento, de transação envolvida com a aplicação acaba levando a uma priorização, mas é muito importante que a gente tenha essa visão de risco, né? Para entender primeiro, antes do o que fazer, onde fazer, né? Ou seja, qual é o produto, qual é o projeto que eu vou despender mais esforço. E aí a gente começa a entrar no famoso dilema, né? Por exemplo, eu faço um pentest porque essa aplicação tem que ir para produção e eu não consigo mais. Essa aplicação já foi desenvolvida, tá lá, já tem um ciclo de vida considerável, muita gente desenvolvendo código e trabalhando nesse produto. O que eu faço? Eu faço um pentest ou eu começo a revisar código-fonte, implementar as automações na esteira para acompanhar os próximos desenvolvimentos. E aí eu sempre falo, né, é importante os dois, né? Então, fazer um pentest para você identificar qual é a sua superfície de ataque, qual é o risco de algum incidente acontecer com aquela aplicação porque ela tem alguma fragilidade, é importante também, porque se a aplicação vai para o ar, você tem que tomar cuidado com isso, porque hoje, cada vez mais, a gente está exposto. Agora, eu também não posso negligenciar o desenvolvimento, né? Porque quando eu faço um pentest, aquela aplicação está em produção, só que o meu time está desenvolvendo código hoje. E amanhã ele está colocando o código em produção, cada vez mais a gente vê processos de deploy contínuo, por exemplo, onde eu faço dezenas de deploys no dia, às vezes. Então está subindo código toda hora. Então eu preciso também cuidar do desenvolvimento. Então é importante quanto validar aquela aplicação no primeiro momento, né, que está em produção, fazer um pentest para ver o quanto ela é resiliente a um ataque, eu começar a acompanhar o desenvolvimento. E mudar essa cultura também, né? Porque o dev, ele geralmente não tem a cultura de sec. Então, tão importante quando colocar a esteira, automatizar, colocar revisão de código, eu começar a mudar essa cultura do desenvolvimento. Então, treinar ele para que ele entenda os riscos e ele compre a ideia. Porque eu acho que a gente também tem um problema sério quando a gente tenta empurrar a segurança. Uma área ou uma auditoria, uma recomendação de alguém, né? O ideal seria eu convencer o meu time de que aquilo é importante, porque tem um risco dele não ter a segurança daquela aplicação e causar um impacto grande. Então, assim,
essa pergunta é sempre a mais difícil, como eu tinha comentado. Primeiro é escolher o que testar e depois o que eu vou fazer. Porque esbarra também geralmente naquilo que você comentou sobre orçamento, né? Pô, eu tenho... mas eu só tenho dinheiro para fazer uma das duas, né? O que eu faço? Continua sendo uma resposta difícil. Eu poderia falar para você, não, faz o pen test, então, porque pelo menos você vai ver se não tem nada muito crítico lá no ar que vai comprometer. Só que, de novo, você continua desenvolvendo. Amanhã, aquele produto que aparentemente tinha um bom nível de segurança, amanhã subiu um deploy que tem uma vulnerabilidade crítica. Então, tentar equilibrar isso, né? Buscar alternativas, né? Eu acho que também tem muito disso, que é a história que você falou de open source, de tentar treinar o pessoal, entender ali um pouquinho qual é a maturidade do time para lidar com o risco de segurança. Alternativa tem, tá? E o que eu sempre digo o problema quase nunca é dinheiro, tá, Cássio? A gente costuma usar esse argumento que não tem orçamento, não consigo, não dá, mas o que eu geralmente vejo não é falta de dinheiro, é dinheiro gasto errado ou não gasto, né? Que é aquela história do eu compro um monte de coisa, mas AppSec, o AppSec o meu fornecedor é bom. Ou AppSec eu tenho um AF, o AppSec eu tenho... Não, mas é tudo AWS, a AWS é seguro, assim. Então, geralmente não é falta de dinheiro, tá? É desconhecimento ou falta de priorização. Cara, belíssima introdução, Marcos tá até sorrindo. Cara, tô emocionado. Tá animado. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria aproveitar bala. O gancho. Eu queria ver com o Wagner, assim, dentro dessas ferramentas de arte e tudo, o que o pessoal, assim, eu sei que eles pensam que ainda é um custo, mas na questão de SASH, SA e DASH, o que o pessoal, assim, procura mais a Conviso? Em que tipo de ajuda? O que o pessoal mais procura a Conviso hoje é na estruturação do programa. Então, o meu cliente típico, ele já costuma ter a parte de ferramental, né? Seja, você falou aí de SAST, SA, os ASTs, né, que a gente chama. O meu cliente geralmente já tem esse tipo de ferramenta, tá? E aí a gente acaba entrando para estruturar o programa, que qual atividade que eu faço, o que faço. A gente faz muito programa de Security Champion também, ou seja, meu cliente já comprou tudo, já contratou todo mundo, e agora como eu faço para botar esse time para jogar, entendeu? Como é que eu faço para começar a ganhar o jogo? Então a gente faz muito programa de Security Champion, então envolve construção de material, capacitação, acompanhamento. A gente também tem contrato com alguns clientes onde a gente acompanha o desenvolvimento do cliente. Então eu posso fazer desde ajudar ele a lidar com as ferramentas, por exemplo. Então a gente tem uma plataforma também, que é um produto nosso, Conviso Platform, a gente integra todas essas ferramentas e a gente faz a revisão de falso positivo, a gente ajuda com arquitetura, com requisitos. Então, o que a gente mais tem são clientes onde a gente acompanha todo o programa. Acho que isso é uma das oportunidades que a gente teve ao longo do tempo e com a experiência foi de os nossos clientes contarem com a gente para ajudá-los com isso. Boa. Top. Mano, boa, muito boa. Eu gosto de episódio assim, que é uma aula, o bagulho vira, né, vai virando um tema bem bacana. E aí eu queria acrescentar um pouquinho no que o Wagner falou, né, o cenário brasileiro, pelo menos, é isso que ele falou. E um ponto importantíssimo, né, cara, a gente tem lidado com muito cliente enterprise, né, a gente tá falando de uma agência de publicidade que sobe um site por dia. A gente tá falando, de um banco, né, de uma seguradora, né, governo, enfim. E às vezes você pensa, essa galera não tem dinheiro, cara. Pensar que um banco não tem dinheiro, todos os bancos privados do Brasil batem recordes de lucro todo ano, né? Então, não ter dinheiro é o que o Wagner falou, às vezes está investindo errado, não está investindo bem, enfim. E esse ponto do risco é um negócio legal, porque eu sempre trabalhei, exceto na Nova 8, né? Eu sempre trabalhei como o cliente, do lado da operação. Então, por exemplo, lá na CVC, eu tinha que cuidar da segurança da CVC e dos produtos da CVC. O que era mais crítico dentro da CVC, o que era menos, né? Então, o Luiz gostava de falar o que tá com a bunda pra janela, né? O que tá exposto pra internet, o que não tem autenticação e tal. Era um jeito de pensar. Não tava errado, tava completamente certo.
Gestão de risco. Gestão de risco. Gestão de risco. A bunda tá na janela, tá mais perigoso. Nessa linha, né? Tanto que agora, por exemplo, ainda falta maturidade, mas já tem muita empresa, por exemplo, produtos que fazem gestão de vulnerabilidade orientado a risco. Aí todo mundo pode pensar, não, mas não é assim, não tem lá a criticidade. Não, gente, você pegar um bando de vulnerabilidade e ordenar por vulnerabilidade crítica, média e alta e sair disparando e-mail, abrindo o ticket no Gira para as pessoas corrigirem, não é gestão de risco. Gestão de risco é você falar, olha, ok, tem 50 críticas aqui, só que essa média, se acontecer alguma coisa, vai dar merda. Essa média aqui é o que está para a janela e é o que está expondo a operação inteira. Então tem que corrigir essa primeiro. Até porque vulnerabilidade nunca vem sozinho, vem em bando. Então você não consegue, que é outra coisa que eu vejo por essa falta de visão de risco e muitas vezes inexperiência dos times, só gera desespero, né? Pega o SAST e tem lá 2.000 vulnerabilidades, pega um DAST mais 5.000, pega o Pentest mais 50. O cara, ainda mais se rodar em legado. Ele abre lá o Gira dele, o dashboard dele, uma plataforma da Conviso para gerir, e tem 5.000 vulnerabilidades. O que eu faço primeiro? Cara, geralmente no final do dia ele está enxugando gelo, porque e a tensão lá em cima, né? Porque tem uma área de segurança cobrando ele, e ele está cobrando os programadores, chicoteando todo mundo, e no final do dia o que ele tinha que fazer era gestão de risco, né? Cara, é igual eu lido também com muita gestão de pessoas no meu dia a dia, né? E eu sempre falo, as pessoas costumam entrar em desespero quando elas têm 8 horas por dia e 35 tarefas para fazer no dia. Eu falei assim, gente, isso é normal. Nunca vai ter o dia redondinho, né? Ó, tem 8 horas, tem uma tarefa para cada hora, no final do dia eu vou dormir tranquilo. Não existe. Amanhã eu abro a minha listinha de tarefa. Não é assim. E quanto mais a sua senioridade aumenta, maior a sua necessidade de pegar 35 atividades e falar, cara, eu tenho que focar nessas 5 aqui primeiro. Elas, inclusive, vão destravar outras 10 dessas 35. E, sequência de aplicação, gestão de risco, é isso. E a gente vê infelizmente, muito pouco profissional, consequentemente, empresa trabalhando dessa forma. O que a gente vê muito toma aí as vulnerabilidades, tem que corrigir. E prazo, e cobrança, cara, vamos corrigir. Cara, não vai, você nunca vai dar fim naquilo. Aí acontece o que vocês conhecem e lidam com isso tanto quanto eu. Que é o cara que ele tem uma ferramenta, tá lá rodando, a AppSec voando, só que a ferramenta tá entulhada de vulnerabilidade que ele não vai corrigir nunca mais. Sim. E aí ele começa a brigar com a ferramenta, brigar com o time. Com segurança. Assim, por que não corrige? Assim, não vai, cara. E primeiro, assim, eu estava tendo essa discussão ontem, inclusive, aqui com um time nosso de consultoria. A gente acaba, assim, valorizando demais a quantidade de vulnerabilidade identificada. Então, seja da ferramenta, seja do pentest. Tem que ter um julgamento disso. O que eu quero dizer? Se você está falando para mim que faz AppSec e o teu time de segurança ofensiva, as suas ferramentas, todo dia estão encontrando uma porrada de vulnerabilidade, só me diz uma coisa, o teu time pode ser muito bom, a ferramenta pode ser muito boa, agora o teu programa de AppSec é uma porcaria. É a mesma coisa que você ir no médico todo dia fazer exame. Vai no médico, faz exame. Faz os mesmos exames, sabendo que tem os mesmos problemas, mas não começa a tratar, né? É a mesma coisa. É isso. Não, e isso vai virando um ciclo, né? Porque é o que eu falei. Sim. Aí ele todo dia, e ele tá felizão, porque o time tá arrebentando. Contratei um cara aqui de pentest que o cara é um animal, assim. Cara, legal, show. Tem que ter, esse cara é super importante. Mas aí, o que você tá fazendo para corrigir? Sabe como é que é? Programador é foda, os caras não corrigem. Estamos em 2022 e ainda tem SQL Injection. 20 anos que eu ouço falar de SQL Injection. Vai continuar. Amigo, vai ter sempre. Você tem que aprender a lidar com isso, entendeu? Você tem que fazer gestão de risco, você tem que capacitar os caras, você tem que ver se o seu programa está funcionando. Porque o número de vulnerabilidades tem que diminuir. Sim. Eu compartilhei um documento do NIST, acho que foi ontem,
falando exatamente sobre essa característica, né? Que o documento é sensacional, eu recomendo todo mundo consumir ele. Você postou no LinkedIn? Isso. Que ele fala o seguinte, cara, você tem que primeiro estruturar o programa, você tem que capacitar as pessoas, você tem que automatizar, implementar o tooling, né? As ferramentas na esteira. E a parte de testes tem que ser para identificar vulnerabilidades residuais. O que isso significa? Cara, significa que você fez um baita de um trabalho, um bom programa de AppSec, e quando o pessoal testar, vai encontrar muito menos vulnerabilidade do que encontraria se você não fazer nada. Simples assim. E todo mundo insiste, porra, toma teste, vulnerabilidade. E aquilo só vai gerando um baita de um clima ruim. E aí a gente tem outro problema, que é a história que, porra, você tem que mudar a cultura dos caras, você tem que convencer eles. Como é que você convence esse cara a jogar junto com você para trabalhar a segurança daquela aplicação? Você tá todo dia dando porrada na cabeça dele e falando que ele tá fazendo tudo errado. Que é isso que o teste sozinho faz, entendeu? Pegando esse tema que você colocou agora muito bem, que eu tava comparando, né, Brasil e agora morando aqui na Europa e trabalhando aqui, e o pessoal já sabe, eu tô trabalhando na ABB. Então a ABB praticamente constrói software, hardware e infraestrutura crítica no mundo inteiro. Cara, desde energia, plataforma de petróleo, trem, água, sistema crítico do mundo inteiro. E aí, assim, tem isso que você falou, e nem é o foco, na verdade, mas tem muita validação. Então vai lá rodar o análise estática, vai rodar o Dash, vai fazer um pentest, fuzzer, tem uma série de coisas que eu nem conhecia e os caras fazem na validação. Mas o foco é muito, mas assim, absurdamente grande no assessment de segurança que precisa ser feito, lá na fase de design, lá no threat modeling, lá no guias de boas práticas da sua linguagem, uma série de coisas antes que é isso que você falou. A questão é que você parar de criar problemas. Tem que ter as ferramentas para você encontrá-los? Tem. Assim como o meu time de QA, para achar um bug ou outro. Sim. Não acha 50 bugs em todo teste. A verificação sempre vai existir. Teste porque sempre vai ser importante. Senão vira exatamente o que a galera faz hoje, o tal do gate, né? É um portão. Ou você abre ou você não abre o portão. Você passa ou você não passa. Não é isso. O negócio tem que ser assim, achei lá uma vulnerabilidade baixa. Show de bola, não tem impacto pro negócio, pode subir. O jeito que a gente tem um cliente que faz isso hoje, ele tem uma aplicação lá de 3 milhões de linhas de código, ele roda o Dast uma vez por semana, 3 mil vulnerabilidades, médias, baixas, altas, 6 C++ ainda para ajudar. Ele não tem como, ele não vai corrigir isso nunca, cara, é muito complicado. Infelizmente, isso não é exceção, tá? Quando a gente lida com análise automatizada, principalmente, esse é quase o padrão, tá? É de centenas para cima. É em bando sempre, nunca vem sozinho. E aí, esse ponto que eu queria tocar da ABB, né? Porque quando eu trabalhei em cliente, isso que o Wagner falou ajuda muito, porque é o seu risco, o que te põe em risco. Mas agora, aqui que eu tô trabalhando num time, por exemplo, que entrega um componentezinho que vai lá monitorar o sensor de uma usina elétrica na África. E aí você fala, bom, qual que é o risco disso? Porra, qual que é o risco? É tudo infraestrutura crítica, o nome do negócio já é esse. E aí é isso que você falou, acaba sendo que a sua gestão de riscos o pior cenário sempre pode acontecer. Né? Pode parar uma infraestrutura crítica, é um problema crítico. Por isso que o foco é muito em processo de toda a estrutura do desenvolvimento, antes mesmo do desenvolvimento, mas toda a estrutura do desenvolvimento ser pensada para que o desenvolvedor não crie uma vulnerabilidade. E mesmo que ele crie, você tem as validações, mas que na cabeça dele tá assim, cara, esse código, né, é uma linha que eu tô fazendo um if. Se esse if que tiver um problema, vai explodir uma energia elétrica, uma usina elétrica, vai parar uma linha de metrô, vai... Assim, então, quando ele tem esse pensamento... o Wagner tava falando, a questão da cultura, a gente sempre falou aqui no podcast também, né? Quando o cara tem esse pensamento do que aquilo que ele tá fazendo, o que pode impactar, é aí onde você começa a virar o jogo, eu acho que como AppSec. O cara sabe que ele vai trazer um problema, pode trazer um problema, ele mesmo vai se preocupar mais com o código dele. Ao invés de só confiar, nem você falou, mas eu tenho o AF, mas eu tenho o Fire, mas a cloud é segura, ele começa a confiar em outras coisas, mas a camada dele, de fato, ele deixa pra lá, sendo que ela também é uma questão de problema. Né? Então tem que olhar pra isso também, né? Acho que faz muito sentido. Marcos, tá quietinho, Marcos? Tô vendo, tô tendo uma aula. Muito bom, cara. Tô curtindo pra caramba.
Eu queria fazer uma pergunta pro Wagner também, nesse sentido aí de... Legal, a gente tem que ter essas validações, já concordamos. E para educar essa galera, como é que a gente inverte esse jogo? Beleza, olha, Dev, você precisa ter boas práticas, você precisa usar isso aqui, ou essa linguagem, ou aquilo outro. Ou, como é o nosso caso aqui, a gente tem alguns frameworks de você tem que seguir a auditoria, tem que estar em compliance. A ISO não sei o quê, o IEC não sei da onde. Então tem uma série de coisas que a gente tem que seguir, normas, né? Isso ajuda? Você acha que isso é... Lógico, né? Às vezes a norma da empresa tem que seguir, não tem muita escolha, mas para educar o cara, para educar esse time, o dev, para ele não depender do time de segurança, por exemplo, o dev mesmo falar, cara, beleza, eu vou começar a me preocupar com o código. Qual você acha que tem a fórmula mágica pra gente ajudar esses caras? A fórmula mágica é sempre complicada, né? Eu até falo assim, cara, fuja da bala de prata. Se vai ser, eu vou mudar a tua vida se eu entregar um code bash para ele fazer o treinamento. Eu vou mudar a vida dele se eu treinar ele. Não vou. Aquilo ali é uma ferramenta. Sim. Precisa ser feito, precisa. Eu tenho que conseguir colocar a segurança como parte do dia a dia dele, ou seja, como no contexto dele. Então, voltando um pouquinho, quando a gente fala de programa de Security Champion, né, um dos problemas que a gente vê com frequência é as pessoas entenderem que o Security Champion é um profissional de segurança que vai cuidar, que vai ficar ali pedalando junto com o time de desenvolvimento. Não. Esse cara deveria ser um Security Owner, um Product Security Owner, e ele vai ajudar o time a atingir o objetivo de segurança. Então, essa cultura a mudança de cultura, essa capacitação, deveria surgir a partir da mudança da atitude do time. Então, exemplos clássicos, né? Você chegar para um time de desenvolvimento e falar para ele, faz uma modelagem de ameaças. Ele não vai fazer, ele não sabe fazer, ele não consegue fazer. Normalmente nem a própria modelagem de dados, né? Mas enfim. Muitas vezes não consegue nem, como tem muita gente envolvida, ele não consegue nem entender e explicar a arquitetura, né? Mas ele não consegue fazer. Aí o que eu tenho que fazer? Esse cara de segurança tem que fazer. Ele tem que ir lá e capacitar ele. Olha, modelagem de ameaça vai te ajudar a ter uma visão crítica sobre aquilo que você está desenvolvendo e você vai conseguir definir requisitos para você construir o software com segurança. Que é o que eu falo, a AppSec não é teste. A AppSec é você construir algo com segurança. O teste é só uma ferramenta de verificação. E só, obviamente, não estou diminuindo o papel do teste. Eu quero dizer que o maior desafio é você construir um software seguro. E o teste vai te ajudar a verificar se ele é seguro ou não. Então, essa mudança de cultura, ela acontece pouco a pouco, ela é lenta, por isso que muita empresa, muitos profissionais não acreditam, né? Principalmente o cara mais técnico fala, isso aí é balela, ela vem de novo contar essa historinha de risco, essa historinha de treinar, de conscientizar. Não, o negócio é pentest, é arrebentar, quebrar, e se o cara é bom, ele vai corrigir. Cara, não é assim que funciona. Existe um mundo do outro lado do balcão que é bem mais complicado para se lidar. Então, essa mudança de cultura ela tem que acontecer pouco a pouco e, principalmente, fazer parte do dia a dia. Que aí eu acho legal a história de um Code Bash, de outras plataformas que possibilitam você entregar segurança como conteúdo, conhecimento, ajudar o cara a lidar com a correção de uma vulnerabilidade, por exemplo, no dia a dia, todos os dias. O que eu não acredito mais? E olha que já fiz bastante, tá? A gente já treinou mais de 10 mil pessoas por baixo. A gente já treinou muita gente aqui na Conviso. Eu não acredito naquele modelo, Cássio, agora, daqui 16 horas de treinamento, slide pra caramba. Não, mas é hands-on, tem código, beleza, tem código, te ensino, te apresento o ASP Code Review Guide, abro o código, às vezes o teu código te mostra a vulnerabilidade, pronto, agora você está ungido e você vai desenvolver seguro. Não vai. Ungido. Tá? Peraí que essa merece. Tecnologia. Não vai. DevSecOps. Cara, ungido foi boa. Boa. Você, boa. obviamente, vai ter mais conhecimento. Vou despertar um interesse em algumas pessoas, mas dificilmente você consegue levar aquela prática para o teu dia a dia.
Cara, no outro dia, passou 3 meses, chegou um relatório de pentest para você corrigir uma vulnerabilidade. Você dificilmente consegue encaixar aquilo que você aprendeu lá no treinamento de 16 horas, que você deu aquela cochilada, que você abriu o e-mail porque você tinha uma coisa urgente para fazer, e você transformar aquele conteúdo em solução, em prática no dia a dia para lidar com as vulnerabilidades. Então, eu acredito que essa mudança de cultura, primeiro, ela é contínua, assim como o desenvolvimento é, e ela deve acontecer com contexto. Então, hoje a gente trabalha muito essa questão de levar o conhecimento sobre segurança com contexto e, principalmente, prático. Aí, o que eu quero dizer com isso? Qual é a tua experiência se eu te entregar aqui 10 vulnerabilidades de SQL Injection e falar, olha, Cássio, além do relatório, que vai estar lá explicando o que é outra coisa que o pessoal fala, mas o cara não sabe ler, está lá no relatório, que é só aplicar tal coisa para corrigir a vulnerabilidade. Amigo, às vezes o cara, a gente estava até brincando hoje, às vezes o cara nunca abriu um VS Code, né? Mas ele tá lá, ditando regra e falando que, não sabe ler? Sim. Como é que você não sabe corrigir isso aqui? Tal. Mas o fato é muito diferente você chegar para ele, você tem 10 vulnerabilidades de SQL Injection para corrigir, e, cara, tem aqui, um conteúdo de 10 minutos, tem um code bash para você praticar. Você vai aprender o que é SQL Injection, depois tenta aplicar aqui para corrigir esse cara. Cara, você vê nitidamente assim, a maturidade, a curva de aprendizado acelerar muito. Outra coisa que eu acredito também, nessa questão de mudança de cultura, de formação, de capacitar o profissional para construir aplicação segura, é revisão de código. E revisão de código não como projeto, é revisão de código mesmo, aquela história do... Processo. Processo, a cultura do ágil, né? Que é outra coisa que eu tenho bastante restrição também, que o pessoal fala, mas não dá para fazer code review com não sei o quê. Assim, por que não dá, cara? Todo mundo tá fazendo. O teu time já faz code review. Você já tem gente lá revisando no pull request, você tem, às vezes, pair program, você já tem. Por que você está dizendo que segurança não dá? As mesmas metodologias que o próprio cara usa. XP, essas coisas que você falou agora, é isso mesmo. Já existe. O teu time, se ele... É aquela história. Vamos também fazer um parênteses aqui, né? Se o teu time não desenvolve software de qualidade, não vai ter segurança também. É só mais um detalhe. Só agora, isso. Se o teu time desenvolve software de qualidade, cara, ele já tem processo. Muito provavelmente o Cássio está fazendo, o Marcos está revisando o pull request, o time tem ali uma dinâmica entre eles. O que você precisa fazer, leva para esse time e fala, cara, dá uma olhada em segurança também. Cara, você já viu essa palestra aqui? Vamos bater um papo com um profissional que vai ajudar a gente, vamos pegar o ASP Code Review Guide. Ou seja, você leva o conhecimento para o time de dev. E você vai fazendo isso, né? Que é a história da modelagem. Cara, eu jamais, eu mesmo tendo experiência, já tendo feito muitas modelagens de ameaça, eu jamais vou fazer uma modelagem de ameaça melhor do que você que desenvolveu aquele produto. A diferença é, eu conheço a técnica de modelagem, eu tenho visão de risco, eu conheço o que pode dar errado, os casos de abuso. Ok, isso é um conhecimento que eu tenho que aportar para você, ou eu tenho que fazer junto com você. Agora, cara, ninguém conhece mais o software que você que desenvolveu. O teu time está ali lidando todo dia, ouvindo uma área de negócio. Então, a modelagem, ela tem que ser uma ferramenta do time de desenvolvimento, e não uma responsabilidade da consultoria, do time de segurança. E aqui eu dou um tiro no meu pé, né? Porque eu tenho muito cliente que me paga para fazer modelagem de ameaça. Mas eu sempre falo, cara, o melhor dos mundos é eu trabalhar com o teu time para fazer modelagem de ameaça. Às vezes validar a modelagem, né? Eu facilitar. Ou eu fornecer os subsídios para que ele faça a modelagem. Porque eu jamais vou fazer a modelagem melhor do que ele. E aí também a gente entra, sem me estender muito aqui, a gente entra em outros temas também, né? O pessoal acha que a modelagem de ameaça é ciência de foguete, né? Não, mas não tem o fluxo. Mas não tem o diagrama de DFD de nível 1. Mas você não fez o attack tree. Gente, modelagem de ameaça pode ser simples, amigão. Pega agora não mais, né? Porque a gente está geralmente remoto. Cara, abre lá um
um documento e começa a rabiscar. Cara, qual é o fluxo de dados? Como é que está essa arquitetura? Pega um pedaço da arquitetura, o que pode dar errado aqui? Pô, o Marco já vai falar, cara, isso aí pode dar errado o cara ter acesso ao dado porque não está criptografado. Beleza. Pô, um risco aqui. O que a gente pode fazer para mitigar isso? Pô, criptografar. Você vai desenhando. A modelagem de ameaça é um processo de discovery, cara. E tem muita gente por aí transformando em ciência de foguete, entendeu? Achando que só um puto especialista, ou muita gente se vendendo como especialista em modelagem de ameaça, que é a famosa, os falsos profetas, né? Tem bastante em AppSec também. Que é o cara, não, deixa pra mim que eu sei fazer isso. Não, cara. Eu tenho que... O pessoal não gosta de ouvir, mas é a famosa história. Eu tenho que ir lá, pegar o Cássio, cara, me dá o teu braço aqui. Olha o relógio aqui, mas cara, são 16 horas. Sim, eu faço muito disso, cara. Às vezes eu tenho que ir lá ajudar aquela empresa, porque o diretor dele não prioriza, porque o diretor dele não entende a criticidade. Então, muitas vezes eu vou lá como facilitador, acho que é a palavra que o Cássio comentou. E esses caras têm que entender isso, entendeu? Não pode terceirizar. Você não vai contratar o gênio de AppSec. Você não vai contratar a consultoria que vai resolver teu problema. Quem faz AppSec é você, é o teu time, é a empresa, né? Cara, esse papo é muito foda e é o que a gente tava falando mais ou menos offline, né? Às vezes o mercado também é um problema para isso tudo, né? Não um problema de certo modo, porque ele é um problema para quando você olha para profissionais de segurança. Mas se a gente seguir todas as boas práticas, o time de dev constrói, o time de desenvolvimento, produto, DevOps, deploy, infra, essa galera toda que já constrói o software na empresa, sem time de segurança nenhum, se todo mundo seguir as boas práticas, é o que você falou, vai ter uma validação para achar uma vulnerabilidade e duas, não 2.000, 3.000. Então, você nem precisaria, né? Olha o tiro no pé de novo. Você nem precisaria do time de segurança se toda essa galera seguisse as boas práticas. Mas não é assim que funciona, então você tem um time ali para fazer essa validação. E é o que a gente estava falando. Então, quando a gente olha para o cenário profissional de achar gente, mão de obra para poder ajudar a galera a fazer isso, também é um outro problema, porque não tem. E aí o mercado começa a inflacionar e trazer uma galera mais ou menos. O que é mais perigoso ainda, porque... Você não fazer segurança é uma coisa. Você achar que tá fazendo é pior ainda. A falsa segurança acho que é pior do que você não fazer. Porque quando você não faz, você fala assim, beleza, eu sei que eu não tenho alarme em casa, eu sei que não tenho câmera, a qualquer hora alguém pode entrar, eu já vou ligeiro. Agora quando você tem a câmera desligada, um alarme que falha, funciona dia sim, dia não, o portão automático que enrosca, você fala, tô seguro, mas não tô, né? Você confia na parada que você acaba não confiando. Eu acho que essa parte da mão de obra do profissional acaba talvez pesando um pouco mais ainda e talvez dificultando ainda mais para as empresas fazer isso. E pegando um gancho ainda do que o Wagner comentou, né? Lá no Microsoft SDL, né? No processinho lá. Primeiro item, provide training. Prover treinamento. E até outro dia eu tive uma discussão com a galera falando isso. Mas que treinamento? É pro dev? É o Code Bash? É uma ferramenta desse tipo? Falei, cara, também. Mas você tem que treinar todo mundo envolvido no seu produto. Por que tem que ter segurança? Então lá no PO, lá no próprio usuário, às vezes, vai fazer um requisito, como é que você define um requisito com segurança e tal? Então para ele, para toda a galera envolvida nisso, pensar segurança, não só o dev, porque senão, Wagner, acho que muitas vezes a galera de segurança bate no dev, né? A culpa é do dev, porque ele que constrói a vulnerabilidade no fim das contas, mas às vezes é o que a gente falou, ele não tem a boa prática, o negócio pressiona ele para entregar no menor prazo e não com a melhor qualidade, que envolve outras questões, não só a segurança. Enfim, o próprio Marcos tem a história que a gente sempre conta aqui no podcast, né, Marcos? Desliga o servidor de log aí pra economizar espaço que o chefe dele mandou. A história é triste. Mas é o que acontece, parou, beleza, cara, né? Às vezes o servidor de log para também, porque não tem log rotate básico. Tem isso ainda, né? O outro item legal que eu queria puxar pra gente caminhar pro final, Wagner, indicadores ajuda. A gente fez um episódio aqui, 2, 3 episódios atrás, falando de indicadores de AppSec, né, que aí pra empresa que já tem talvez um nível de maturidade, nem que seja 0, 1, 2, no nível, tá começando, né, mas ela começa a olhar para como tá o AppSec dela. Não é só número de vulnerabilidades, como você falou, né? Eu tô classificando, não tô, qual time produz mais ou menos vulnerabilidade, qual projeto dá mais trabalho, qual vulnerabilidade às vezes é mais recorrente, para eu treinar a galera às vezes específico naquilo, né? Como você falou, pega lá, ensina pro cara o que é SQL Injection, mostra no código dele, o nível de aprendizado dele é maior ainda, né? Olhando para isso,
Você acha que tem sei lá, alguma forma de a gente auxiliar, alguma forma de a gente ajudar a suportar tudo isso? Sem dúvida. Eu acho que o que a gente já comentou no início, né? O maior equívoco é a gente olhar só para o número de vulnerabilidades, né? Tem indicadores muito mais importantes para eu entender primeiro identificar as minhas fragilidades como time de desenvolvimento e depois avaliar se as práticas que eu estou implementando no programa de AppSec são efetivas. Então eu posso, por exemplo, tempo de correção de vulnerabilidade. Ele é tão importante quanto o volume de vulnerabilidades, né? Aquela história, eu tenho 2.000 vulnerabilidades, mas você tem 2.000 por quê? Porque você foi acumulando vulnerabilidade porque não consegue corrigir, ou porque você fez um teste, identificou 2.000 e não conseguiu fazer mais nenhum tipo de ação. Então, o tempo que você leva para corrigir vulnerabilidade, você identificar quais são os projetos que têm vulnerabilidade também, que às vezes a gente nem consegue também fazer isso, que é a história da priorização. Então, beleza, eu tenho 2.000. Cara, vamos fazer aqui um deep dive nessas 2.000 e vamos ver quais dessas vulnerabilidades estão em sistemas críticos. Puta, cai para 10. Filtrar ali a parada. Sistemas críticos, quais são times maduros que estão capacitados. Então, você vai analisando a questão com um pouco mais de profundidade. Essa história da capacitação é outra coisa também que você tem que acompanhar. Porque, e um indicador leva a outro. É isso que eu gosto também de trabalhar o tema, que se você leva muito tempo para corrigir uma vulnerabilidade, você começa pelo básico. Tá entrando no meu backlog? Estão priorizando? Ou o time olha e fala, tá louco, backlog cheio aqui, uma hora eu vejo isso aí. Uhum. Se também não tiver essa priorização, não vai acontecer. Não, tem. O time veio que é sempre assim, né? Veio uma diretriz, a diretoria falou que agora a segurança é coisa séria, que tem que fazer. Beleza. Agora, né? Hoje. Já tem patrocínio, tem priorização. Agora, os tempos continuam altos. O que isso me indica? Isso me indica que meu time não tem capacidade de corrigir vulnerabilidade. Isso é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Tem a capacidade de criar mais, né? Quando a gente fala, por exemplo, o cara não sabe ler, tem lá a solução. Cara, não, ele não consegue corrigir. Tem números aqui cabalísticos, né? A gente já teve casos porque a gente também faz muito reteste, né? O que é o reteste? Uhum. Identifica, o time corrige e a gente valida para ver se a correção é efetiva. A gente chega a indicadores absurdos, assim, por exemplo, voltar 8 vezes uma vulnerabilidade com uma correção. E aí já foi um mês nessa brincadeira, né? Sei lá. Tem mais, a cada 2 semanas. Tem Miguel? Tem. Existe também. A gente já pegou o cara que mudava a linha, mexia nas linhas para quebrar o diff e achar que estava corrigido e tal. Miguel sempre vai ter. Mas o que a gente pega na maioria dos casos é que aquele profissional ele não consegue lidar com aquela vulnerabilidade. Mas então o profissional não é experiente. Às vezes só que ele não conhece a segurança, a causa raiz do problema. É o famoso, tô martelando na cabeça dele que, cross-site scripting. Aí começa por aí também outro problema sério que eu vejo. Toma um cross-site scripting. Cara, se você procurar na internet de 10 conteúdos, 9 vão falar pro cara fazer strip tag, pro cara validar input. Encode, decode. Mas não é esse problema de cross-site scripting, cara. Cross-site scripting tá no output, tá no como você constrói a apresentação. Você tem que fazer um encode. Aí, você acha que o cara... Lógico, depois é o famoso quando você bota o ovo de pé, aí fica fácil, né? Quando você chegar pro cara e falar assim, cara, você já tem um encode HTML? Aquele menor que, e-comercial, aquelas coisinhas lá. Você fala, o cara fala, não, vou colocar. Não, sim, isso eu conheço, tá tirando, né? Eu sou programador, 20 anos. Cara, é aquilo ali que você tem que fazer para corrigir um cross-site scripting. Aí você começa a trabalhar essa questão. Então, os indicadores, eles têm que permear toda a cadeia de desenvolvimento e sempre buscando a causa raiz, ou seja, ter a missão que é para construir seguro. E não tem 10 vulnerabilidades, tem que corrigir.
tem 20 vulnerabilidades, tem que corrigir. Pô, não tá diminuindo o número de vulnerabilidade. Cara, não vai. Às vezes não vai diminuir pelo simples fato. Primeiro tem que parar de cavar o buraco, né? Para você sair dele, né? Continuar cavando o buraco, vai estar lá. E aí o cara tem 100 vulnerabilidades. O time não tem capacidade de corrigir aquelas 100. O que ele está fazendo, geralmente? Ele está contratando mais teste, porque ele já consegue justificar, tá vendo, diretoria? Tá achando muito problema, né? Para testar. Porque os caras têm vulnerabilidade, viu? Nosso ambiente aqui tem risco. Ele consegue mais orçamento para testar, porque eu falo que o problema não é dinheiro. E tem outra. Geralmente, essa empresa que já está investindo, que tem ali um orçamento, cara, é uma empresa que está botando 10, 20 programadores por semana para dentro de casa. Então, as vulnerabilidades vão aumentar sempre. Então, você tem que olhar, mas você falou, né? Eu tenho que olhar as vulnerabilidades. Você tem, mas olha com contexto. Pô, entrou. Cara, vamos fazer um onboarding. Os próximos 10 caras que entrarem, vamos fazer uma conscientização de segurança, vamos entregar um material para ele consumir, vamos entregar uma plataforma para ele fazer treinamento, para que esses 10 caras não sejam mais 10 caras que vão gerar mais um monte de vulnerabilidade. E aí você vai analisando esses indicadores para ver a efetividade do seu programa de AppSec. Não só teste. Não, meu time é bom pra caramba, encontra um monte de vulnerabilidade. Não, cara, meu time é bom pra caramba, tô vendo aqui os caras estão... Meu time de segurança ofensiva tá chorando, porque, pô, subiu muito o nível. Esse é o tipo de indicador que você tem que olhar, entendeu? Para onde a gente está subindo a régua, né? Como que eu tô conseguindo mudar a maturidade do meu time em segurança de aplicação. Sensacional, Marcolas. Tá triste hoje? Por que você tá quietinho? Fala com a gente. Cara, é que assim, vocês são dois professores pra mim. É uma aula, eu tô tendo uma aula aqui. É uma aula, assim, eu gosto de deixar fluir, porque assim, eu aprendo pra caramba, você não tem noção. Eu tinha até mais perguntas pra fazer. Eu tinha pra perguntar se o pessoal tempo, realmente usa CI/CD como deveria se utilizar, né? Isso aí já fica o gancho pro próximo episódio, que a gente já convida o Vagnão de novo. Só que aí você vai ter que pagar, né, cara? O cara é CEO, o cara tá dando entrevista pra Forbes. Ele vai parar a entrevista dele pra Forbes pra vir falar com vocês aqui, entendeu? Então, tem que agendar. Puta aula. Essa questão do... Eu só vou dar um dá uma pincelada aí. Dessa questão, Marcos. Eu voltar ao que eu comentei, né? Cara, se o seu software não é de qualidade, se você não tem nem CI e um CD, não me fala em segurança, entendeu? E aí a história, vocês devem sofrer mais do que eu nisso, né? Que aquela história, o cara, eu quero parar a minha esteira, eu quero botar o SAST, eu quero entregar para os caras as vulnerabilidades. Aí você vai olhar, o cara não tem nem esteira, né? Ele compra a solução e não consegue implementar porque ele não tem nem esteira. Cara, a gente teve um caso de um cliente que ele não comprou, o Marcos fez POC com ele, e eu lembro que o Marcos me chamou numa reunião lá, ele falou, cara, assim, como é que a gente pode otimizar a esteira dele no SAST, porque o SAST demora, sei lá, o SAST demorava 1 minuto e meio, mais ou menos isso, 1 minuto e 20 segundos, 1 minuto e meio. Segundos, hein? Conseguimos reduzir fazendo um tuning lá, beleza, show de bola. Mas aí eu falei, Marcos, mas quanto tempo tá demorando a esteira dele inteira? Aí ele, 19 minutos. Falei, então, porra, então o problema não é o SAST. Se fosse 2 minutos de SAST, tava lindo ainda. Falei, a esteira dele já tem um problema. Mas o cara, assim, não sei o que tinha que justificar aquele problema e botou a culpa no SAST, que era POC. A gente tava fazendo POC, não era nem implantação. Então, assim, é o que você falou, às vezes o cara não tem a própria qualidade, a própria maturidade, né, vamos chamar assim, dentro de casa, com algumas coisas básicas. CI/CD hoje é básico. CI/CD hoje, né, não é vou ter. Tem, você tem, é simples assim. Exato. E aí o SAST virou um problema pra ele, porque o scan demorava 1 minuto e 30 segundos. Falei, tá de brincadeira, né? Mas como enfim. Dizem, né, é raro, mas acontece bastante. É raro, mas tá sempre aí. Marcão, tem recadinho? Manda recadinho. Episódio sensacional. A gente vai ter que marcar outro com o Vagnão, com certeza. Já pra falar de outras 300 coisas aí. Vamos contratar ele pro podcast. Episódio toda semana. Só a favor, democracia, tá aí você, Rodrigo tá fora. Rodrigo tá fora, não vota. Não, mas tem um recadinho pra galera, pra quem estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, pra curtir e compartilhar, né? Dar aquele coraçãozinho lá pra flagar o podcast. Se tiver no YouTube aí, deixar o comentário, compartilhar para disseminar essa cultura de segurança, que é importante, a gente mencionou aqui também. Canal do Telegram,
E do Discord também está lá aberto para mandar perguntas, para receber notícias. E o mais importante, fale com amigos sobre segurança. Converse, mastigue, entregue segurança. Pergunta, né? Vai atrás. Isso. E vale lembrar que esse episódio é em nome de Nova 8, que tem ajudado a gente no patrocínio, né? Tudo que você precisar aí de soluções de Application Security, a Nova 8 vai te ajudar. E o convidado monstro hoje, que é da Conviso, uma das empresas talvez pioneira do Brasil, né? Como ele falou, trouxe o Asper pro Brasil, enfim, que tem soluções, tem serviço, tem uma plataforma muito bacana lá também. Vem colaborar com a gente. O Wagner sempre colabora com a comunidade, tem sempre produzido conteúdo aí. É o objetivo do podcast como um todo, né? Quando eu criei lá atrás de, vamos falar de segurança. Eu quero falar, tem um tema que tem na minha cabeça, não sai da minha cabeça. Eu quero falar de UX e segurança. Como é que a UX, a experiência do usuário, a interface do usuário, pode melhorar a segurança? Precisava achar, você conhecer, Wagner, alguém de UX aí, sei lá, que conhece do tema, manda pra cá pra gente trocar uma ideia. Se estiver ouvindo isso, conhece alguém, é você... Vem falar com a gente que a gente quer fazer um tema sobre isso. Coisas que ninguém fala. Deixa no comentário, chama. Deixa lá no comentário. Aliás, o episódio de indicadores, por exemplo, com o Ricardo é ouvinte aqui do podcast, veio colaborar com a gente, foi muito bacana. Mas enfim, já estouramos o tempo, foda-se o Rodrigo que não veio hoje. Wagner, obrigado pela participação. Agradece aí, se despede. Se quiser deixar algum link, alguma coisa, eu vou colocar nos comentários do vídeo, mas dá um recado aí pra galera. Legal, obrigado aí mais uma vez. Bom, foi muito legal o bate-papo. E, cara, estou à disposição. Se precisar fazer um outro bate-papo, trocar ideia. UX, infelizmente, não vou conseguir te ajudar em nada, porque não tenho a menor noção. Mas toda essa parte de construção do programa de AppSec, de operacionalizar, é sempre um prazer trocar ideia. E deixar um recado pessoal aí a gente também gera bastante conteúdo. Não é só o Wagner na Conviso, tem muita gente boa e tem muita gente criando conteúdo lá no blog.convisoappsec.com e é um prazer trocar ideia com a comunidade e colaborar sempre. Show. Tem o grupo do Slack lá ainda, né? Ainda tem aquele grupo do Slack da galera? Tem. Show. Vou deixar os links também. Quem quiser entrar lá, o pessoal costuma compartilhar link, trocar ideia, vagas também, que sempre... Tem bastante vaga aqui na Conviso e outras empresas aí também. Quem tiver interesse, um link importante aí também, jobs.convisoappsec.com. Tem para tudo lá. Boa. Engenheiro de AppSec, consultor de AppSec, tem tester. Vaga é o que não falta. O que falta é você ter conhecimento para preencher essas vagas. Capacidade. Senhor ouvinte. Já que você não tem capacidade, tem o blog, tem o podcast, tem um monte de lugar para você se capacitar. Canal do Mas Slack. Enfim. Estouramos o tempo. Marcos, um beijo, eu te amo, eu sou o Cássio Pereira. Um negócio rapidinho. Ah, não, eu queria evitar a piada dele, ele quer fazer piada. Oh, caralho, velho. Tentei cortar, mas não consegui. Fala, mano, fala. Qual o analista que mais manja de Excel? Qual analista que mais manja de Excel? Sei lá. Sabe, Wagner? Não faço ideia, cara. O Excel Rose. Marcão é bem melhor em AppSec, tenho certeza. Olha, cara. Pela originalidade, dei risada, cara. Mas segue, o Wagner da Conviso tá te falando. Foca em AppSec, que piada não é. Stand-up não é seu futuro, cara. Essa foi o estilo a piada do Google Home, né? Ele tem umas piadinhas assim sensacionais também. Muito engraçado. Não é possível. Eu pego com eles, eu vou lá, pergunto, Google, me conta uma piada. Queria ser o Rodrigo hoje. Queria ser o Rodrigo hoje, pelo menos não teria que ouvir essa piada, né? Tchau, Cássio. Fechou, gente. Episódio 8 da terceira temporada, você ouviu sobre riscos e mais um monte de coisa que a gente acabou falando, mas enfim, riscos ajudam a guiar, né? O que você vai fazer, onde você vai fazer, onde você vai fazer, né? O que você vai fazer, você define depois, mas onde você vai mexer, onde você vai aplicar segurança. Riscos vão te ajudar. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marcos. E nosso convidado, Wagner Elias. Eu sou certo? o Wagner. Acertei, né? Wagner Elias. Obrigado, gente. É isso aí. Show. Não é nome composto. Valeu, Wagner. Aí, show. Wagner Elias, sobrenome. Perfeito. Se vemos... Sempre tem a história, a piadinha do senhor, sobrenome, Elias. Senhor, sobrenome.
Porra, de novo, velho. Fechou, galera. A gente se vê na semana que vem. Valeu. Valeu, um abraço. Termina aqui DevSecOps. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.